Bora, Gil! Mas enfim, Paulo, voltando aqui para o nosso estado, a gente tivesse muito essa ligação da corrupção com a política, né? E você estava falando a questão do judiciário e de você ser um ex-condenado, né? Mas não um inocente. A gente tem a questão do Sérgio Cabral, né? É um cara que tinha, como tu falou assim, tudo bem, tinha 400 anos de prisão aí nas costas, mas, enfim. Muita gente diz que o dinheiro dele não foi totalmente confiscado, que tem muita coisa ainda guardada, porque ele entregou muito bem, muito tranquilo as coisas, né? E, enfim, ele foi solto numa manobra da STF após ele fazer uma declaração de que ele tinha documentos que comprovavam que o ministro da STF vendia a sentença. Ou seja, é o que tu falou, né? Assim, hoje em dia a gente vive uma coisa muito colérica, muito já enraizada, muito danificada da questão da corrupção, da bandidagem, dos políticos. Você não sabe mais em quem você confiar, você não sabe mais para onde o Brasil está indo, né? Começando pelo Estado. Tu viu hoje a Globo, por exemplo, fazendo uma festa de lançamento de um produto com traficante, com bandido, tudo lá tirando como se fosse celebridade, né? Romantizou a questão, né? E quer que a gente engula isso hoje em dia, né? O primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado em relação exatamente a essas organizações, por exemplo, de mídia, né? Porque elas têm uma capacidade de manipular a opinião pública, estabelece ali um padrão, né? Ela ameniza determinadas circunstâncias, por isso que eu falo da questão dos valores, havendo um ataque sistemático sobre os valores que caracterizam a própria sociedade, que permitiu nós chegarmos até onde nós chegamos, né? Então você vê os ataques sistemáticos, e exatamente quando você coloca bandidos, né? Que, embora, por exemplo, lá a Celcinho da Vila Vintém cumpriu, tá de rua, tudo bem, tá de rua, mas você acha que ele não comanda ainda? Pelo amor de Deus, né, cara? É de uma inocência absurda. Porque se ele tá vivo, é porque ele comanda. Porque se não fosse, já tinham passado ele como passaram vários outros grandes traficantes do Rio de Janeiro, né, em situações como essa. Foram assassinados. Para quê? Para que não houvesse ali uma ascendência dele quando ele voltasse para a rua ou ele for morto na cadeia. Enfim, mas vamos lá. Isso são hipóteses. Isso não quer dizer que seja uma verdade, mas enfim. Mas quando você coloca ali do lado e abraça, e bota, e diz, né, mas peraí, mas o que tá vendo, cara? Não tem nenhum pudor em relação a isso. Perderam o pudor. Mas perderam o pudor porque a realidade brasileira é essa agora. Nós estamos vivendo esse momento. E essa questão do Sérgio Cabral é muito interessante porque eu não tenho dúvida que isso acontece. Amigo, alguém que chega onde ele chegou, tem dinheiro, fazendo publicação de rede social. Aí alguém me passou de brincadeira que, vamos fazer um rolê no Rio de Janeiro com o Sérgio Cabral. Eu falei, camarada, só o quê? Esse é algum curso para aprender como é que se corrompe, como é que se mantém solto livre com 400 anos de cadeia nas costas? E quando você falou esse negócio do rabo preso, eu me lembrei de uma peça de teatro, né, que foi patrocinada até pela Lei Rouanet, chamado Macaquinhos, né? Não sei se você se lembra disso. Foi muito criticado porque foi financiado pela Lei Rouanet, e que eram atores dentro de um palco, né, em todos eles nus, e que ficava nus, eles assim meio correndo meio agachado, e um tentando enfiar o dedo no rabo do outro, né? É mais ou menos isso aí. Eu vi o vídeo, mas não sabia o nome. É Sérgio Cabral, entendeu? Olha, se você me continuar preso, eu vou enfiar o dedo. É mais ou menos. E quando você falou isso, me veio essa cena, né? Macaquinhos, é mais ou menos isso. É um grupo, né, de pessoas que estão intrinsecamente ligados, todos com o rabo preso uns com os outros. Cara, é lamentável isso, mas essa é a realidade brasileira. Eu fico imaginando, né, daqui a 100 anos, né, quando fizeram um estudo de, nossa, como é que era o Rio de Janeiro lá na segunda década do século, né, no século passado. Aí vão descobrir que a gente passou por isso, né, cara? E que vão pensar o seguinte, mas como é que a sociedade permitiu isso? Como é que nós, cidadãos de bem, permitimos um troço desse? Cara, nós estamos aí fadados a um lugar muito ruim na história, entendeu? Por isso que eu não deixo de falar. Eu não posso ficar em silêncio numa situação como essa.